Imagine-se sozinho caminhando em uma noite silenciosa, onde nem mesmo o vento ousa soprar. O silêncio é tão absoluto que chega a incomodar, quase como se o próprio mundo tivesse parado para observar seus passos. Agora imagine que no meio dessa escuridão você começa a ouvir algo. Não é uma voz clara, não são palavras bem formadas. É apenas um sussurro, baixo, rouco, quase imperceptível, mas ainda assim você o escuta. E por mais que tente ignorar, essa voz insiste, penetra fundo em sua mente, como se viesse de um lugar que não deveria existir. Esse é o chamado do abismo. Dizem que o abismo não é apenas um espaço vazio, não é só a ausência de luz ou um buraco sem fim na terra. O abismo é uma presença, uma entidade invisível que se alimenta daqueles que ousam encarar a escuridão por tempo demais. Ele observa paciente à espera de uma brecha. Alguns acreditam que o chamado é apenas imaginação, um eco da própria solidão humana. Mas há quem jure que uma vez que você o ouve, nunca mais consegue silenciar sua mente. Ele vai crescendo, tomando forma, até consumir tudo o que você é. O terror do abismo não está apenas em sua profundidade, mas na forma como ele atrai. Existe algo de sedutor naquela escuridão sem fim, algo que desperta em nós uma mistura de medo e fascínio. É a sensação de que há um segredo escondido ali, esperando para ser descoberto. Mas esse segredo tem um preço. Sua sanidade, sua alma, sua vida. A maioria recua antes de dar o primeiro passo, mas alguns ousam seguir em frente. E esses nunca mais são vistos do mesmo jeito. Imagine ouvir seu nome vindo da escuridão. Uma voz suave, quase familiar, mas que você sabe que não pertence a ninguém vivo. Essa voz não grita, não ameaça. Ela apenas chama com vida. Como resistir? O medo diz para correr, mas a curiosidade o prende no lugar. E então você percebe que o chamado não vem de fora, mas de dentro de você. Ele nasce em sua mente, como se fosse um fragmento esquecido de algo que sempre esteve ali, esperando ser despertado. Ao longo da história, muitas culturas descreveram esse fenômeno de formas diferentes. Alguns falam do eco das profundezas, outros do sussurro da escuridão. Há relatos de pescadores que, ao navegarem por mares turbulentos, juram ter ouvido vozes vindas do fundo das águas. Mineiros que exploravam cavernas sem fim relatavam canções estranhas que ecoavam nas paredes. E viajantes solitários, em noites sem lua, afirmavam ouvir alguém chamando por eles quando não havia mais ninguém ao redor. O chamado do abismo é universal. Ele aparece em lugares diferentes, em épocas diferentes, mas sempre com a mesma essência: a atração pelo desconhecido. O terror de algo que você não pode ver, mas que, de alguma forma, sabe que está ali, aguardando pacientemente. E quando finalmente você decide escutar, o abismo responde. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante. Imagine-se na beira de um precipício, olhando para baixo, para um vazio tão profundo que a própria escuridão parece se mover, como se tivesse vida. O ar é denso, pesado, e seus ouvidos começam a captar aquele sussurro distante. Você não entende as palavras, mas sabe que são dirigidas a você. E nesse momento você descobre que o verdadeiro medo não é cair. O verdadeiro medo é atender ao chamado. Mas afinal, o que acontece com aqueles que cedem? O que há realmente por trás desse mistério que insiste em nos acompanhar desde os primórdios da humanidade? Hoje, você vai conhecer a história de pessoas que ouviram esse chamado. Algumas tentaram resistir, outras simplesmente desapareceram. Prepare-se, porque esta não é apenas uma lenda. Este é o relato de algo que pode estar mais perto do que você imagina. Algo que pode estar chamando por você, agora mesmo. O chamado do abismo nunca se manifesta da mesma forma. Para alguns, é apenas um sussurro distante, quase imperceptível, como o som do vento arranhando as paredes de uma caverna esquecida. Para outros, é ensurdecedor, uma presença que invade os pensamentos, que não dá trégua, que se repete noite após noite, até a mente se fragmentar. Mas há um ponto em comum em todos os relatos: ninguém sai ileso. Existem registros antigos de exploradores que, ao se perderem em regiões desoladas, começaram a descrever alucinações sonoras. No início, acreditava-se ser apenas efeito da fome, da solidão e do medo. Mas em cartas resgatadas de navios naufragados, surgiam padrões inquietantes. Marinheiros relatavam ouvir vozes no fundo do oceano, chamando seus nomes em línguas que não conheciam. Muitos enlouqueceram antes mesmo de voltar para a costa. Alguns pularam no mar, como se respondessem a um convite irresistível.
Nenhum deles foi encontrado. Um dos relatos mais perturbadores vem de uma pequena vila que existiu há séculos, em uma região montanhosa isolada. Testemunhas da época afirmaram que, durante noites sem lua, os moradores ouviam sons vindos de dentro das montanhas, como cânticos graves ecoando pelas rochas. Pouco a pouco, jovens da aldeia começaram a desaparecer. Primeiro um, depois outro. Nunca havia sinais de luta nem rastros. Apenas sumiam. A aldeia entrou em colapso, e os sobreviventes abandonaram o lugar, deixando apenas ruínas e histórias que até hoje assustam viajantes. Mas o que mais intriga não são os desaparecimentos, e sim os sobreviventes. Entre os poucos que resistiram ao chamado, há descrições de sonhos estranhos. Eles relatam ver paisagens impossíveis, mares negros sem fim, céus cheios de estrelas que não pertencem a este mundo, e uma escuridão viva, pulsante, que parecia observá-los. Esses sonhos não eram simples pesadelos, pois carregavam algo de real demais, quase palpável. Um deles escreveu: "O abismo não precisa que você entre nele. Ele já está dentro de você, esperando o momento certo para acordar." E aqui surge a primeira dúvida inevitável. O chamado é uma manifestação externa, uma entidade que nos atrai? Ou é apenas reflexo daquilo que já carregamos dentro de nós? A parte mais obscura da mente humana clamando para ser libertada. Essa pergunta nunca encontrou resposta definitiva, mas talvez seja justamente esse mistério que o torna tão aterrorizante. Se for algo externo, não há como escapar. Se for algo interno, então estamos condenados desde o nascimento. Há ainda outra questão que poucos ousam levantar. E se o chamado não for uma ameaça, mas uma promessa? Muitos dos que atenderam parecem ter desaparecido sem dor, como se tivessem sido libertos de algo maior. Talvez o abismo ofereça um caminho, uma revelação que está além da compreensão humana. Mas, nesse caso, surge o dilema. O que vale mais, a segurança da ignorância ou o risco da verdade? É nesse ponto que o abismo se torna mais perigoso porque ele não impõe. Ele sugere, ele não força, ele convida. E esse convite tem o poder de corroer até mesmo as mentes mais fortes, pois quanto mais tentamos resistir, mais forte o chamado se torna. É como um eco interminável que, em vez de se dissipar, ganha intensidade a cada repetição. Talvez seja por isso que, ao longo da história, tantos desapareceram sem deixar rastros. Não porque foram caçados ou arrastados à força, mas porque escolheram seguir. Escolheram atender ao chamado, acreditando que do outro lado do abismo encontrariam algo que valesse a pena. Mas o que realmente existe lá? Silêncio eterno ou uma verdade insuportável? E aqui deixo uma pergunta para você. Se estivesse sozinho no meio da noite e ouvisse alguém chamando suavemente pelo seu nome, vindo de um vazio escuro e profundo, você teria coragem de responder? O chamado do abismo raramente se apresenta de forma direta. Ele não surge como um grito ou como uma ordem. Não. Sua essência está no sutil, no quase imperceptível. É como se a própria escuridão tivesse um plano paciente, arquitetado ao longo de séculos, esperando apenas pelo momento certo para agir. Primeiro são apenas sinais. Sinais que parecem coincidências, mas que, pouco a pouco, revelam um padrão. Há relatos de pessoas que começam a notar pequenas mudanças ao seu redor. Objetos que se movem sem explicação, sombras que parecem mais densas do que deveriam, sonhos que se repetem com uma precisão quase matemática. Essas visões noturnas são o prenúncio mais comum. Caminhar por corredores estreitos, ouvir passos atrás de si quando não há ninguém, enxergar figuras distantes observando em silêncio. Não importa o quanto tentem esquecer ao acordar, os sonhos voltam, sempre mais intensos, sempre mais reais. O mais perturbador é que essas manifestações nunca acontecem de maneira caótica. Existe uma ordem nelas, como se o abismo tivesse uma linguagem própria, um código que poucos conseguem decifrar. Alguns descrevem símbolos gravados em paredes, marcas que se repetem em diferentes lugares do mundo. Seriam apenas coincidências? Ou fragmentos de uma comunicação antiga, um alfabeto perdido de uma força que antecede a humanidade? É aqui que o medo começa a se transformar em obsessão. Porque quanto mais alguém tenta resistir, mais esses sinais se acumulam. Eles aparecem nos sonhos, nos sons da noite, até mesmo em reflexos de espelhos. Um símbolo gravado na madeira, uma sombra que se move sozinha. Uma voz que chama pelo nome em momentos de silêncio absoluto. E o mais aterrorizante, quanto mais forte a resistência, mais íntimo o chamado se torna.
como se conhecesse cada fraqueza, cada segredo, cada medo escondido dentro de você. Alguns estudiosos do oculto acreditam que o abismo não é apenas um lugar, mas um estado de consciência. Para eles, o chamado é uma transição, uma passagem entre o que entendemos como realidade e algo que vai muito além dela. Um deles escreveu em seu diário antes de desaparecer: "A escuridão não está fora de nós. Ela é a verdade por trás de nossos olhos. Feche-os e você verá o abismo. Abra-os e ele o seguirá." Aos poucos, vamos percebendo que o terror não é apenas o desconhecido, mas a sensação de que esse desconhecido nos reconhece. Ele nos observa, nos chama pelo nome, nos envolve em sua narrativa. É como se estivéssemos presos em um jogo antigo, onde as regras não foram feitas para que possamos vencer. E aqui entra um paradoxo cruel. O chamado pode ser ignorado, mas nunca silenciado. Você pode fingir que não o ouviu, pode ocupar sua mente com distrações, pode até fugir para os lugares mais iluminados e barulhentos do mundo, mas em algum momento de silêncio, quando estiver sozinho, ele retornará, porque o abismo é paciente. Ele não precisa correr. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, você ouvirá novamente. Talvez seja por isso que tantos descrevem o chamado como algo inevitável. Não importa o quanto resistam, todos chegam ao mesmo ponto. À beira do precipício, encarando o vazio, sentindo a atração irresistível. Nesse momento não é apenas o medo que fala. É também a curiosidade, a sensação de que, por trás daquela escuridão infinita, existe uma resposta que pode mudar tudo. Mas cuidado, é exatamente nesse ponto que muitos se perdem. O abismo não entrega suas respostas de graça. Ele exige um preço. E esse preço pode ser a própria essência do que você é. Agora, imagine-se nesse limiar. Você sabe que há algo esperando. Você sente que, se der um passo à frente, sua vida nunca mais será a mesma. E ainda assim, há uma parte de você que deseja avançar. Pergunto, se o chamado fosse dirigido a você, se prometesse revelar o que nenhum outro humano jamais soube, você teria coragem de atender? Chegamos ao ponto inevitável. O momento em que a escuridão não é mais apenas um mistério distante, mas uma presença que envolve cada respiração. O chamado do abismo não é mais um sussurro distante, mas uma voz clara, firme, íntima, como se viesse de dentro da sua própria mente. Você já não sabe se está ouvindo algo de fora, ou se é apenas seu subconsciente, finalmente revelando a verdade que sempre tentou esconder. E a revelação é aterrorizante. O abismo não é apenas um espaço vazio. Ele é um ser, uma consciência que transcende o tempo e o espaço. Não é feito de carne, não possui forma definida, mas é vivo, vivo e faminto. Ele observa os humanos há milênios, esperando por aqueles que são sensíveis o suficiente para escutá-lo. Cada pessoa que desaparece ao responder ao chamado não é destruída, mas absorvida. O abismo se alimenta de memórias, de emoções, de essências. Ele não devora corpos, ele devora almas. Aqueles que atenderam ao chamado e desapareceram, não deixaram rastros porque já não existem como antes. Foram incorporados a essa consciência coletiva, presos em uma eternidade de escuridão, onde seus gritos se transformam em ecos que alimentam o próximo sussurro. O chamado então não é apenas um convite, é uma armadilha perfeita. Cada voz que você escuta não é do abismo em si, mas das vítimas que já sucumbiram, implorando para que mais alguém se junte a elas. E é nesse ponto que a realidade começa a se fragmentar. Quem escuta o chamado de perto demais passa a viver entre dois mundos. De um lado, o cotidiano normal, feito de pessoas, ruas, luzes e rotina. Do outro, a sensação de estar sempre à beira do precipício, onde cada sombra parece se mover, cada silêncio carrega um sussurro, e cada sonho revela a prisão de milhares de almas. O abismo não precisa que você caia nele fisicamente. Ele o arrasta mentalmente até que já não haja retorno. Alguns relatos descrevem o momento da rendição. Um homem que desapareceu em 1963 escreveu em seu diário: "Não há dor, não há medo, apenas um convite doce, irresistível. Eu não caminho para o abismo, ele caminha até mim. A cada passo, sinto que algo maior me envolve. E se isso é o fim, então talvez o fim seja apenas o começo." Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas o diário, abandonado na beira de um penhasco. Mas o mais perturbador é que o abismo não se limita a atrair. Ele também oferece vislumbres. Aqueles que chegam perto demais falam sobre imagens impossíveis.
cidades afundadas em mares negros, constelações que não pertencem ao nosso universo, e uma sensação de estar diante de algo tão vasto que a mente humana não consegue compreender sem se despedaçar. Um pesquisador descreveu assim: não é que eu veja o infinito, é que o infinito me vê, e nele eu sou apenas uma fagulha sem importância. Nesse ponto não há mais volta. O abismo já não é apenas uma ameaça externa, ele se torna parte de você. Seus pensamentos já não são apenas seus, seus sonhos já não são privados. Você se torna mais um eco, pronto para chamar a próxima vítima. E é isso que o torna invencível. Cada alma perdida fortalece o chamado, tornando-o mais alto, mais sedutor, mais inevitável. Então surge o verdadeiro dilema. Resistir ao chamado significa viver para sempre atormentado por ele, carregando a loucura até o fim dos seus dias. Atendê-lo significa entregar-se à escuridão, tornando-se parte dela, perdendo sua identidade para sempre. Não há vitória, não há saída. Apenas escolhas que levam a destinos igualmente aterradores. E agora, eu te pergunto, se estivesse diante desse precipício, ouvindo a voz que promete libertar sua mente e ao mesmo tempo devorar sua alma, qual escolha faria? Agora que o segredo foi revelado, resta apenas a pergunta que ecoa como um tambor na mente. O que realmente significa o chamado do abismo? Seria apenas uma metáfora do desconhecido que carregamos dentro de nós? Ou seria de fato uma força cósmica, viva e faminta, que espera pacientemente pela próxima alma disposta a ouvir? No fundo, talvez a resposta esteja em ambos os lados. O abismo é externo, sim, mas também é interno. Ele é o reflexo de nossos maiores medos, de nossas dúvidas mais íntimas, de tudo aquilo que preferimos não encarar. É o silêncio que se instala quando a luz se apaga. É o peso da solidão em noites intermináveis. É o som que escutamos dentro da cabeça quando acreditamos estar sozinhos. Ele existe fora de nós, mas também nasce no coração humano, porque sempre buscamos o que não deveríamos tocar. E essa é a parte mais cruel. O chamado não é apenas sobre sucumbir a uma entidade invisível, mas sobre ceder ao desejo de ir além, de desafiar o limite, de olhar para o vazio e perguntar: e se houver algo lá? A humanidade sempre foi assim. Sempre fomos atraídos pelo desconhecido, desde os primeiros passos fora das cavernas até as viagens às estrelas. Mas o desconhecido também cobra um preço, e o abismo é a personificação desse preço. Resistir ao chamado é viver atormentado por ele, com a sensação de que algo grandioso sempre esteve à sua espera, mas você nunca ousou tocar. Atendê-lo é perder-se para sempre, ser engolido por algo maior do que qualquer compreensão. A moral é clara. Algumas verdades não foram feitas para serem reveladas. Alguns mistérios não foram feitos para serem explorados. No entanto, há um aprendizado sombrio, mas necessário. O chamado do abismo nos lembra de que a linha entre curiosidade e perdição é tênue. O mesmo impulso que leva à descoberta também pode conduzir à destruição. Aqueles que se perdem no abismo não o fazem apenas por fraqueza, mas por coragem. Coragem de enfrentar o que ninguém mais ousaria. E talvez seja essa coragem que o abismo devore com mais prazer. E então resta a reflexão. Qual é o seu abismo? Não precisa ser um precipício real ou uma voz sombria na noite. O abismo pode estar em suas escolhas, em suas tentações, nos caminhos que você sabe que não deveria seguir, mas ainda assim sente a atração irresistível. Cada um de nós carrega um chamado interno. A questão é, você vai resistir ou vai ceder? Essa história não é apenas sobre terror, é sobre nós, sobre a fragilidade da mente humana diante do que não entende. É sobre como o medo e a curiosidade podem andar de mãos dadas, nos conduzindo a lugares onde talvez nunca devêssemos ir. O abismo nos ensina que algumas portas devem permanecer fechadas, que nem todo sussurro deve ser atendido, mas ao mesmo tempo ele nos lembra de algo poderoso. O medo não precisa ser apenas prisão. Ele pode ser um aviso. O chamado do abismo é no fundo um espelho. E ao olharmos para ele, descobrimos que os maiores monstros muitas vezes não estão fora, mas dentro de nós mesmos. Portanto, da próxima vez que estiver sozinho, em silêncio, e ouvir algo que não deveria estar lá, pense 2 vezes antes de responder, porque talvez não seja apenas a sua imaginação. Talvez seja o abismo esperando por você. O chamado do abismo é mais do que uma história de terror. É um lembrete, um sussurro que atravessa gerações, culturas e crenças. Sempre houve relatos de vozes vindas da escuridão. Sempre houve desaparecimentos inexplicáveis.
Sempre houve aqueles que ousaram olhar fundo demais para o que não deveria ser visto. Talvez nunca saibamos a verdade absoluta. Talvez o mistério seja, justamente, a essência do próprio abismo. O que sabemos é que ele sempre estará lá, em nossas histórias, em nossos sonhos, em nossos medos mais íntimos. E cada vez que alguém ouve um som estranho no silêncio da noite, cada vez que uma sombra parece se mover sozinha, cada vez que sentimos que não estamos realmente sozinhos, o abismo se aproxima. Ele não tem pressa, ele não precisa se revelar. Ele apenas espera. E esse é o ponto mais aterrador. O chamado não precisa ser respondido agora. Ele pode permanecer em silêncio por anos, décadas até. Mas no instante em que você se sentir mais vulnerável, mais perdido, mais sozinho, ele voltará. E quando voltar, trará consigo todas as vozes daqueles que já se perderam para sempre. Eles vão chamar por você, vão usar seu nome. E você terá de decidir, ignorar e viver com a dúvida eterna, ou responder e perder-se na escuridão. Mas no fundo, talvez o verdadeiro horror esteja em saber que essa escolha já não é apenas sua. Porque o abismo não pede permissão, ele já está dentro de nós, crescendo a cada olhar que lançamos para o vazio, a cada silêncio que preenche nossas noites. E aqui deixo a reflexão final. Se a escuridão fosse um espelho, o que você veria ao encará-la? O desconhecido que o chama de fora, ou a sua própria face perdida no vazio? Seja como for, nunca se esqueça. Há mistérios que devem permanecer intocados. Há vozes que jamais devem ser respondidas. E, acima de tudo, há abismos que não devem ser encarados. Porque uma vez que você ouve o chamado, ele nunca mais se cala. Esta foi a história do chamado do abismo. Um convite ao terror, um mergulho no desconhecido e um lembrete sombrio de que nem tudo deve ser explorado. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.